Fala galera, tô aqui com esses caras incríveis aqui pra gente estar falando um pouquinho sobre o fruto do Espírito, né? Então tô aqui com meu amigo Ícaro. Participação a todos, estamos aqui para falar dessa temática tão importante que é fruto do Espírito. Estamos felizes pelo convite aqui e eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida que tá ligado aí com a gente. E tá aqui também comigo ele, o cara, pastor da nossa igreja, pastor Walter. Paz e graça, meus amados irmãos, é muita satisfação poder estar reunido aqui com essa turma para a gente estar falando sobre o fruto do Espírito, algo muitas vezes tão esquecido e menosprezado no nosso meio e que nós hoje vamos dar uma ênfase maior sobre esse assunto. É isso aí, se você tá aqui, ó, já quero te pedir, se inscreve aí, deixa o like e compartilha para todo mundo porque vai ser um papo bem legal. Beleza? Cara, vamos falar logo aqui pra galera o que é o fruto do Espírito, na visão de vocês, assim, a palavra de Deus, ele fala sobre isso, mas o que é o fruto do Espírito? O cara que nunca ouviu isso, o que é que ele pode saber ou entender sobre o fruto do Espírito? Bem, essa temática, como até o pastor Walter bem disse, muitas vezes ela não é tão valorizada, porque o fruto do Espírito é algo que vai aparecer muito na prática diária, no comportamento, né, da pessoa. Então, de forma bem direta, o fruto do Espírito são aquelas virtudes que exalam, que são notórias à vista de todos, que são produzidas pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, né? E isso, quem capacita o homem não é ele mesmo. O homem, eu posso até adiantar aqui a você que o homem ele não tem capacidade de ser, perto do texto lá de Gálatas 5, de produzir aquelas características lá pela sua vontade, se não for o Espírito Santo lhe dando capacidade para viver daquela maneira. Então, basicamente, o fruto do Espírito é isso. São aquelas características produzidas pelo Espírito Santo na vida de um homem. Muito bem. Só em concordância ao que o Ícaro está falando, o fruto, então, ele não é simplesmente um comportamento da nossa vida, da nossa ação. Ele não é simplesmente algo que fazemos, mas é aquilo que permitimos que o Espírito Santo faça em nós. Como ele é um fruto não do ser humano, mas do Espírito Santo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e ele faz morada dentro de nós, então à medida que a gente permite que ele venha agir nas nossas vidas, naturalmente, assim como uma árvore naturalmente dá o seu fruto, ele vai dar esse fruto nas nossas vidas, através das nossas vidas, que são caracterizados aí em 9 virtudes. Então quer dizer que, isso é engraçado de ouvir falar sobre isso, Walter. Então quer dizer que quando a gente aceita Jesus, a gente meio que ganha essas características, recebe esse upgrade, ou isso é algo que já está com a gente, só que não foi desenvolvido ainda, e quando a gente aceita Jesus, a gente meio que começa a exercer esses frutos do Espírito. Olha só, todos nós como seres humanos, nós podemos ter essas características do fruto do Espírito. A gente vai ver a longanimidade, a benignidade, a bondade. Todos nós, qualquer ser humano, pode ter isso como seu comportamento, como algo específico na vida dele. Mas aquele que é habitado pelo Espírito Santo, quando ele recebe o Espírito Santo ao confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e agora ele passa a ser templo e morada do Espírito, o Espírito Santo agora vai frutificar nele as 9 virtudes e não simplesmente alguma parte delas. Então, para quem não sabe, né, tá lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, e são 9 frutos, né? São 9 características. 9 características, virtudes desse fruto do Espírito, né? Tem muita gente que fala frutos, né, por conta de ser 9 partes. Eu vejo muita gente falar que o fruto é como se ele fosse uma tangerina, né? E a tangerina tem uns gomos ali que depois que você descasca, você vai comendo, né? E eles meio que essas 9 virtudes, elas formam um todo na vida da gente, né? E o interessante de falar disso é que assim, você vai desenvolvendo isso com o tempo. Assim como a gente espera um fruto amadurecer,
né? Eu sempre aprendi que você compra a banana verde, você bota a banana ali em cima da mesa, então você bota ela escondida num canto, com o passar de um dia, 2 dias, ela tá madura, né? E o fruto do Espírito, eu acho que pra gente amadurecer isso na nossa vida, eu acho que a gente pode pegar como assim, cara, é o processo da vida com o Espírito Santo que vai começar a amadurecer isso em nós. Vai começar a exalar ou externar isso cada vez mais. Quando eu me relaciono com as pessoas, né? Quando eu começo a ter intimidade com o Espírito Santo. Pra quem assim não... Cara, tu falou em 9 frutos. Que 9 frutos são esses? Que 9 virtudes são essas? Ícaro, quais são essas 9 virtudes aí do fruto do Espírito? Primeiro ratificando e confirmando essa afirmação que você acabou de dizer. Não é correto falar frutos, né? O correto, quando a gente se refere, seria fruto do Espírito Santo. Muitas pessoas usam a analogia da tangerina, da laranja, com seus gomos, que quando junta todos aqueles pedacinhos, junta o fruto, ela dá completude, a plenitude do fruto, né? Outras pessoas usam achei muito interessante, eu olhando, vendo algumas coisas, do cacho de uvas, né? Porque ali é o raminho que tem várias uvinhas, mas que, de certa forma, é a uva ali, né? Verdade. Então, assim, essas virtudes, essas características, que é amor, alegria, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, eles são virtudes que o Espírito Santo nos comunica, né? Se nós temos um Deus Pai, quando ele criou o homem, ele comunicou algumas coisas ao homem. São os seus atributos. Existem atributos de Deus que são incomunicáveis. A soberania dele, a infalibilidade, a eternidade, a santidade. Isso tudo são atributos incomunicáveis. Porém, existem alguns atributos que ele nos comunicou, né? E são essas virtudes, a fé, a mansidão, a longanimidade, a paciência. Então, quando nós nos rendemos à pessoa do Senhor, confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e governador das nossas vidas, o Espírito Santo, ele passa a agir em nossas vidas e aí ele gera em nós essas virtudes. Por isso que para um cristão, eu não posso dizer que ser longânimo é um peso. Eu não posso dizer que eu, sendo cristão, ser manso é um peso. Por quê? Porque se o Espírito Santo habita em mim, consequentemente essa virtude do Espírito Santo deve exalar na minha vida, né? É algo aqui até para a gente salientar o seguinte, que às vezes a gente escuta algumas pessoas dizer, olha, eu sou crente, mas não mexa comigo não. Eu sou crente, mas minha mão não é minha mão não é. Eu sou crente, mas essa parte da mansidão eu ainda não entendi muito bem como é que é não. Ou da paciência eu não entendi como é que é não. Ou da fidelidade, porque essa fé que em algumas traduções fala aqui, é a fé da fidelidade. Se eu marco um compromisso com você, eu devo ser fiel nesse compromisso. Então, se eu estou sendo governado pelo Espírito Santo em minha vida, consequentemente essas virtudes elas devem exalar. Como muito bem disse vocês, é a mesma coisa de uma mangueira que ela brota e daqui a pouco ela passa a dar manga. Não tem como, é da natureza dela produzir manga. Então, um cristão, uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ele deve produzir fé, alegria, amor, mansidão, longanimidade, benignidade. Se isso não acontecer, é hora de rever os conceitos. Eu aceitar Jesus de novo, tá? E é interessante que assim, quando Paulo está falando lá em Gálatas a respeito do fruto do Espírito, antes ele vai falar das obras da carne. Veja que antes de falar do singular, o fruto do Espírito, vai estar lá as obras da carne. Porque cada um de nós temos uma certa tendência do pecado para certos tipos de pecado. Tem coisas que me afetam que nunca vai afetar o Yuri em uma tentação, em um problema com algum pecado. Porém, cada um, embriaguez, idolatria, cada um vai pecar, pode pecar em determinada área. A inclinação, uma boa palavra. A questão da inclinação sobre o pecado. Diferentemente do fruto, que a pessoa não pode simplesmente dizer, não, eu desenvolvi o amor, mas eu não desenvolvi a paciência, o domínio próprio. Se é um fruto, significa que isso tem que ser pleno nas nossas vidas. Se é o Espírito Santo que está fazendo essa obra em nós,
Então isso tem que ser em plenitude e não simplesmente como se fosse um mero comportamento. Ah, eu sou benigno, eu sou bondoso, eu sou amoroso. Não, isso é só apenas um comportamento. Quando é o fruto do Espírito, ele vem em plenitude. Claro, ele e de maneira todo, né? Que de maneira progressiva. É claro, nós estamos em processo de santificação e isso vai amadurecendo realmente em nós com o passar do tempo. Eu acho que uma coisa que é o mais importante aí, pastor, é a questão do processo. A gente precisa entender o processo das nossas vidas. Eu não posso querer que o cara que aceitou Jesus ontem, ele já começa a manifestar uma virtude desse fruto da noite para o dia, se muitas coisas da vida dele ele está vivendo de acordo com as obras da carne. É por isso que começa com as obras da carne. O legal a gente vê que Gálatas 5, ele fala primeiro das obras da carne. Ó, tu tava nessa vida. Então, a partir do momento que tu decide andar, sabe, de acordo com o Espírito Santo, de acordo com aquilo que Deus tem, o processo é você exalar o fruto do Espírito. Pegando até essa questão do contexto bíblico, como o pastor aqui foi lá no texto, o texto é muito interessante, eu desafio você a ler, né? O contexto ali, a carta às igrejas que estavam na Galácia, né? Provavelmente tenha sido a primeira carta que Paulo escreveu. Eram pessoas recém-convertidas ao cristianismo e existia uma série de pessoas lá que queriam colocar obrigatoriedade sobre aqueles novos cristãos, os judaizantes, que diziam, olha, se você quiser ser cristão, pode até ser, mas continue guardando o sábado, continue com a dieta judaica, continue guardando as festas, as datas de festividades. E chega Paulo e combate essa heresia que estava ali sendo colocado naquelas igrejas. E Paulo vem na carta aos Gálatas falando sobre salvação pela fé, liberdade, a liberdade em Cristo. E versículos antes desse texto áureo do fruto do Espírito, Paulo vai dizer, olha, vocês estão livres em Cristo, mas não se apropriem dessa liberdade para dar lugar à carne. Que existe essa briga, essa luta, e aí Paulo vai dizer, olha, existe uma luta entre o Espírito e a carne. Né? Andai no Espírito e não pratiqueis as obras da carne. A grande verdade é que, até para você que está nos ouvindo, pode dizer, olha, eu já tenho aqui 5, 6, 7, 10 anos de crente e eu ainda sinto algumas vontades, algumas inclinações. Meu irmão, essa vontade, essa inclinação vai estar na sua vida enquanto você estiver nessa carne. A grande verdade é essa. O contexto bíblico que Paulo ali está falando para aqueles cristãos nas igrejas da Galácia é dizendo, olha, vocês não precisam mais ser servos da lei. Vocês são livres em Cristo, mas isso não dá liberdade para vocês praticarem o que quiser. Existem pessoas no nosso meio hoje, Yuri, que dizem que são livres em Cristo, mas usam dessa liberdade para desvirtuar o comportamento de um cristão. Dizendo, não, porque eu estou em Cristo, o que Cristo quer da minha vida é simplesmente a obediência, então eu posso viver da forma que eu quiser. Pelo contrário, a graça, ela traz para as nossas vidas Deus conhece o meu coração. Deus só quer o meu coração, né? Ninguém pode julgar meu comportamento. Mas a grande verdade é que o que aconteceu no meu interior deve exalar nos meus relacionamentos, tanto com Deus, como no meu relacionamento horizontal com os meus irmãos. Isso é a verdade. E é interessante que, assim, como já foi até dito aqui, o fruto do Espírito, na verdade, faz parte do caráter de Deus, comunicado aos homens. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo frutifique em nós, nós só estamos revelando ao mundo aquele que habita dentro de nós, as características do Pai que está nas nossas vidas pela ação direta do Espírito Santo em nós, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O cara hoje que ele caminha na presença do Senhor e ele se desvia, decide sair desses caminhos, é possível ele perder esses frutos? Ou o cara que está dentro da igreja mesmo, não está, por mais que esteja fazendo parte daquele convívio da igreja, mas não tem essa vida tão fiel ao Senhor, é possível ele perder esse fruto? Eu quero usar uma analogia aqui que eu vi num livro do pastor Antônio Gilberto, da Assembleia de Deus, que é exatamente o fruto do Espírito Santo. E ele usa uma analogia que uma vez ele estava conversando com um amigo dele, e esse amigo dele disse, olha, ô Gilberto, é muito bonito essa sua fé,
Mas tudo isso que você está me dizendo em relação às características que um cristão deve ter, as virtudes que o cristão deve ter, mas existem pessoas fora da igreja que têm essas mesmas virtudes. Então não precisa eu ser cristão para andar da forma que você está mandando. E aí ele usou a seguinte analogia. Um rapaz tinha um jardim e decidiu cultivar apenas metade desse jardim. A outra metade ele negligenciou o cultivo, o cuidado. A metade onde ele cultivava, onde ele cuidava, continuava a grama baixinha, continuava sem crescer nenhuma planta de erva daninha, sem nenhum espinho, e continuava lindinho. Agora, do outro lado, começou a nascer espinhos, começou a florescer abrolhos lá, e aí ele usou, olha, enquanto eu cultivo esse jardim, ele está ok. A partir do momento que eu negligencio, ele para de estar dentro da sua naturalidade. Assim é a vida do cristão. Enquanto o Espírito Santo habita em mim, eu estou sendo cultivado. O espinho que quer brotar, o espinho que quer florescer, o Espírito Santo me sinaliza. E com a ajuda dele, isso eu preciso frisar, com a ajuda do Espírito Santo, esse espinho, essa erva daninha, ela é morta, ela é sufocada ali. Porque tem até um outro livro bem interessante, que é do O Peregrino, que ele, em determinado momento, ele conhece dois personagens. Um é a moralidade e o outro é a civilidade. Que ele diz, olha, esse fardo que está sobre os seus ombros, ele pode ser muito bem conduzido se você sendo moralmente correto e civilmente correto. Só que chega um momento que é tão pesado estar moralmente correto em todos os momentos, é desumano ele ficar o tempo todo se observando, poxa, será que eu estou agindo de forma correta? Será que agora eu agi correto? Para o homem isso é altamente sacrificioso. Enquanto para nós cristãos, o Espírito Santo ele vai nos capacitar para que eu possa exalar sempre essas virtudes que a gente tanto já falou aqui. Então essa questão da perca do fruto enquanto eu estiver com o Espírito Santo em minha vida, o Espírito Santo vai estar produzindo em mim essas virtudes. Nós confessamos, a nossa igreja, a igreja pentecostal, nós confessamos que a fé, a salvação, ela pode ser perdida. Outras igrejas, outros entendimentos teológicos já vai pensar diferente. Agora, falando da forma que nós entendemos, nós sabemos que a pessoa pode de fato cair na fé, pode se desviar, como você colocou. A pessoa se desviando, o Espírito Santo passa a não habitar mais nela e aí ela passa a não produzir mais essas virtudes do Espírito Santo, perde o fruto. Tem um assunto bom, hein? Depois, essa questão do Espírito Santo não habitar mais, mas vai ser para outro vídeo. Só para continuar falando o que o Icaro estava dizendo, só para a gente entender assim, bem claro aqui essa situação, imagine a guerra da tua carne e do Espírito Santo para agir na sua vida. Quanto mais espaço você der para a tua carne, mais as obras da carne vão aparecer, naturalmente. Agora, quanto mais você viver no Espírito, quanto mais você andar em vigilância, quanto mais você viver em consagração a Deus, então naturalmente a casa que é a sua vida vai estar propícia para que naturalmente o Espírito Santo venha sobre você frutificando essas virtudes. Então tá aí, é você que pode fazer isso aí. Você vai viver pela carne, pelas obras da carne, ou você vai andar perseverante no Espírito e permitindo que ele frutifique na sua vida? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Lá em Mateus, capítulo 3, fala que João Batista estava no deserto e ele pregava lá no deserto e ele chamava raça de víbora, se arrependam dessa vida. E ele fala assim, ó, deem frutos de arrependimento, deem frutos que mostram arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. O que é esse fruto que mostra arrependimento? Certo, vou começar. Bem, assim, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba cometendo algum erro ou tendo algum fracasso na vida e logo vem aquele remorso. A gente enxerga que erramos e até nos sentimos mal com aquilo. A gente percebeu que fez alguma besteira, cometemos algum erro. Sentimos um remorso, uma tristeza, um andor com aquela situação. Mas nada fazemos a respeito dela. Isso não é fruto de arrependimento.
O fruto de arrependimento é uma ação que você dá após reconhecer esse erro na sua vida, após você perceber o quanto você estava caminhando errado, andando errado, você agora muda de percurso, você muda de foco, muda de visão. O fruto de arrependimento é uma mudança. A gente vai gerar esse fruto de arrependimento quando a gente conhece a Cristo e radicalmente a gente muda as nossas vidas porque passamos a viver diferente, a falar diferente, a se comportar diferente, pois entendemos o quanto aquele nosso comportamento anterior a Cristo era um comportamento destrutivo, perturbador, que estava nos levando cada vez mais à cova, à morte, à total separação de Deus. Mas agora, ao nos convertermos a Deus, esse fruto de arrependimento vai mudar a maneira que a gente fala, a maneira que a gente se comporta, a maneira como a gente anda, porque já não é mais um remorso, já não é mais uma tristeza, mas é uma certeza daquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer para Deus. Eu quero só usar um texto paralelo a esse de Mateus capítulo 3, que está também em Lucas capítulo 3, onde o próprio João Batista está lá pregando no deserto, e a Bíblia diz que ele prega o arrependimento de pecados. E no texto de Lucas, que é um texto harmônico com Mateus capítulo 3, diz que 3 grupos de pessoas chegam para eles para dizer: e o que nós devemos fazer para demonstrar esses frutos de arrependimento? O primeiro grupo que chega para eles são os fariseus, que querem se favorecer por serem filhos do pai Abraão, dizendo: eu não preciso então desse batismo, porque eu sou filho de Abraão, isso é filho da promessa. Aí João olha para eles e diz assim: ó, raça de víboras, né? Quem vos livrará do juízo vindouro? O machado já está posto sobre a raiz, né? E aí ele vai lá e traz aquele contexto todo de julgamento. Mas existem outros 2 grupos de pessoas que são citados, que essas pessoas elas se mostram arrependidas. O primeiro delas são os publicanos. Os publicanos dizem: e o que devo eu fazer? Os publicanos eram aquelas pessoas que recolhiam impostos. E os publicanos eram pessoas corruptas. Quando a gente vai estudar, a maioria deles eram corruptas. João Batista olha para ele: você se arrepende do que você está dizendo? Então faça o seguinte: não cobre a ninguém mais do que lhe é direito. Então o primeiro fruto de arrependimento que João Batista fala ali: olha, você quer de fato se arrepender? Passe a praticar o que é justo. Não seja mais aquele corrupto que você era lá atrás. O exemplo é Zaqueu, né? O exemplo é Zaqueu. Outro grupo que ele coloca são os soldados. Os soldados do Império Romano chegavam e se arrependiam. Ele dizia: olha, vocês não defraudem ninguém. Vocês não subjuguem ninguém. Vocês atuem simplesmente pela lei. Então, assim, o fruto de arrependimento é como eu me comportava até eu tomar uma decisão, como o pastor Walter disse. Faça uma reflexão na minha vida. Tem algumas coisas que eu olho e digo assim: poxa, isso não está legal. A partir de agora, o que eu vou fazer para ter um fruto de arrependimento? E o que é que a gente chama no nosso evangeliquez? Nós nos convertemos. Passamos a viver de uma forma que a gente não vivia antes. Se eu ia para a direita, eu vou converter para a esquerda. Ou se eu ia para a esquerda, agora eu converto para direita. Eu não vou mais naquele mesmo sentido, como os publicanos que outrora eram pessoas corruptas, ou como os soldados se favoreciam por serem portadores da lei. Então, quando João Batista está lá pregando, o fruto de arrependimento que ele conclama e ele chama aqueles que lhe ouviam era: mudem de vida. E naturalmente, como a gente está falando, vocês produzirão o fruto do Espírito Santo. Aí, ó, você ouviu tudo isso aqui que a gente falou aqui, ó. Aí eu te pergunto: como é que tá o fruto de arrependimento? O fruto do Espírito tem se manifestado na tua vida? Como é que você tem tratado esse teu relacionamento com o Espírito Santo? Sabe? Feliz demais de ter vocês aqui, cara. Obrigado, vocês são top demais. Os homens são top demais aqui. E eu quero pedir você aqui, ó, você que tá aqui nos assistindo, compartilha esse vídeo com alguém, deixa o teu like, se inscreve aí no canal, certo? E chama todo mundo para assistir, que eu tenho certeza que assim como nós fomos abençoados aqui trocando essa ideia, você também vai ser abençoado, certo? E as pessoas que irão assistir também serão abençoadas. Beleza? Fica na paz. Tamo junto sempre, viu, pessoal? Deus abençoe.